Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que me acompanha. Eu quero participar da sua vida nesse momento para te convidar a estudar comigo a lição de hoje, que nós estamos aqui falando no ano do sobrenatural. Eu sou o professor Rodrigo Fidalgo e eu quero te convidar hoje a prosseguir nessa busca, nesse aprendizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A nossa lição hoje, a segunda lição da nossa temática sobre o poder do sobrenatural, tem por nome Aguardando o Poder Sobrenatural. É isso mesmo, aguardar o sobrenatural de Deus. Deixar um pouco de usar a nossa força, deixar um pouco de querer exercer a nossa influência sobre os nossos desejos, para deixar que o Espírito Santo tome conta das suas ações, da sua maneira de agir em todos os lugares. Amém? Vem comigo? Então, partindo já desse princípio, eu começo a minha introdução dizendo para você, meu irmão e minha irmã, da importância de desejar, de almejar, de querer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, não é uma brisa, não é algo de menor expressão na Trindade Santa. O Espírito Santo, embora venha aparecer nominalmente na Bíblia, na terceira condição, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas é de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos. Deus, o Criador, ele aparece em primeiro, Jesus, a manifestação da graça, a execução, o cumprimento da obra de Deus na terra, e o Espírito Santo, a forma com que Deus direciona para o agir da sua igreja, na vida dos apóstolos e na minha e na sua vida. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente desde o início das Escrituras, mas de uma forma cronológica ele aparece por último, em terceiro. Então ele não é menos, ele é parte da Trindade divina. E as pessoas às vezes têm a tendência de achar que uma pessoa é maior, tem mais influência que a outra, mas nós estamos falando de um Deus único, que é trino. E eu quero te convidar para participar comigo de alguns apontamentos que eu acho que são muito interessantes para que nós venhamos aguardar o poder do Espírito Santo e viver na sua dependência. Eu creio que o primeiro passo, a primeira condição de que nós temos para ansiar o Espírito Santo, para desejar, para viver, é isso mesmo, é desejar, é ter uma fome, é ter uma sede, como em Amós 8, 11 e 12 fala que haverá o tempo de uma fome e uma sede sobre toda a face da terra, e não é fome de comida, não fome de bebida, mas de conhecer, de viver, a essência, a palavra do Senhor, esse mover do Espírito que tramita sobre toda a terra, no anseio de conhecer a Deus, de saber como Ele quer se manifestar na minha vida através das minhas ações, através das minhas atitudes. Porque coisa desagradável é a gente sentar numa mesa farta, de uma boa comida, de um bom alimento, e você não ter fome. Você já passou por isso? Talvez você que é casado tenha tido algum desencontro de informações lá com a sua esposa, e você chega na hora do almoço, comeu algumas besteiras no trabalho, e bem naquele dia a sua esposa preparou um banquete para você. Está lá aquela lasanha posta, está lá aquele bife à milanesa, aquela maionese, aquelas delícias, aqueles pratos que você adora, e você senta na mesa e você não tem fome. Coisa terrível é a pessoa ignorar esse anseio pela fome e sede de conhecer a Deus e mergulhar no Espírito, Coisa terrível é você não ter esse interesse de se aprofundar mais e mais, Eu creio que tão terrível quanto você não ter essa fome é você ignorar a necessidade dela para que você possa buscar o Espírito Santo.
nessa minha introdução, eu quero te despertar na sua vida a necessidade de buscar o Espírito Santo, ansiar por Ele, né? Um exemplo que eu trago aqui, eu já tenho falado algumas vezes nas aulas presenciais aqui na igreja, é que, não sei se você conhece ou tem a informação de alguma pessoa que deixou o nosso país para morar em outra nação. Um exemplo, os Estados Unidos, né? Uma das maiores nações aqui, né? Onde tem tido muitos imigrantes brasileiros, e o brasileiro tem aquele jeitinho, né, que ele consegue se adaptar, né? Então, se no primeiro, no segundo ano, né, de moradia numa outra nação, se ele não conseguiu aprender o inglês e ele conseguiu sobreviver a isso, né, naquele embromation, naquela condição de perguntar para uma pessoa, de saber como é que faz para chegar, ele não aprende mais o inglês. Ele vai viver o resto da vida dele sem aprender a língua nativa do país, né, dando um jeitinho, se adaptando, enrolando, né, e coisa terrível é isso, queridos, né, é você estar na igreja e você não buscar o Espírito Santo, não aprender o idioma, a forma com que Deus se move na terra, a forma como Deus se move na igreja, pelo Espírito, e aí você deixa de ter essa fome, não busca o Espírito, aprende a dar glória a Deus, aprende a dar aleluia, aprende a falar, está amarrado, o evangeliquez, né, que eu costumo dizer por aqui, e aí você se passa como uma pessoa que tende a ser cristã, mas ainda não aprendeu o mover do Espírito. Que isso, né, possa de alguma forma te despertar, assim enxergar, fazer uma autoanálise, e que você possa viver, a ter essa fome, essa sede, para buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o selo, é o diferencial de todas as coisas, né? Então, falando um pouco da palavra de Deus, quando Deus fala para Moisés, ele precisa mandar Moisés, fala: Moisés, eu quero que você construa o tabernáculo. E Deus dá a ordem para que Moisés faça. Para Davi é diferente. Davi é símbolo do reino de Deus, né, representando o reino de Deus na terra, ainda que no Antigo Testamento. É Davi que se manifesta na intenção de querer construir o templo. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido, né, na presença dos seus irmãos, pelo profeta Samuel, o Espírito Santo se apossou dele, se apoderou dele. Desde aquele momento, então, as suas atitudes foram atitudes de pessoa que ansiavam, desejavam o tempo todo, né, estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, uma das evidências, né, de que o Espírito Santo dirige a sua vida é que talvez não seja mais necessário que você seja um cumpridor da lei, mas que a lei esteja dentro. A lei vem de dentro para fora, né? E você olha a placa e já não precisa mais ler somente a placa está dentro de você, e você entende que muito mais do que não fazer algo errado, né, desobedecer ao Senhor, né, você entender o que Deus quer da sua vida nessa terra. São algumas coisas que o Espírito Santo nos conduz nesse momento. Então, eu deixo para você aqui 2 textos de versículo tema da nossa lição, que eu trouxe para nós, né, no livro de Lucas. O primeiro texto está em Lucas 11:13. Lucas 11:13 vai dizer da seguinte maneira: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11:13. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, e na sequência, não menos importante, também escrito, né, pelo Dr. Lucas, aquele que também escreveu o livro de Atos 1:8, quero compartilhar com vocês, vai dizer da seguinte maneira:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí eu quero aqui explanar um pouquinho a respeito desses dois textos, que são do mesmo autor, Lucas 11, 13 e Atos 1 e 8. Eles estão entrelaçados, né, a respeito do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é o evangelho que talvez mais retrate o Espírito Santo, né, desde o nascimento de Jesus, a sua vida na terra, a crucificação, né? E a partir daí, em Atos, já vem a sua ascensão, todo o mover do Espírito Santo na vida do nosso Senhor, né? E posteriormente, em Atos, a sua ressurreição e a manifestação do Espírito na vida dos discípulos. O que é importante para que nós venhamos saber como base desses dois textos? O primeiro, Lucas 11, 13, Jesus, né, está falando ali para os fariseus, né, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas àqueles que são filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Então peça o Espírito Santo sobre a sua vida, não faça nada, não tome atitude nenhuma sem se dirigir para buscar o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim, ó, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. Esse é o desejo, esse é o anseio que eu estou querendo passar, e a palavra aqui me respaldando para isso, né? Peça o Espírito Santo, é a primeira mensagem da nossa lição de hoje. Peça. E a segunda, mas recebereis poder, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A ordenança aqui em Atos, né, era que os discípulos aguardassem em Jerusalém, até que o Espírito Santo repousasse sobre eles, né? E ele vem confirmando no 8, versículo 8, dizendo que quando descer o Espírito Santo sobre vós, vocês serão testemunhas. Então aguarde esse tempo, reserve esse tempo na sua vida para buscar, para pedir, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deseje isso, almeje isso, né? Porque uma coisa terrível é você se movimentar, né, na sua vida sem conhecer o Espírito Santo, simplesmente achando que você vem na igreja e é o suficiente para você conhecer aquilo que Deus quer que você viva, que você faça. Deus quer que você se movimente. Deus tem muito mais para você, né, do que simplesmente te dar um carro novo, uma casa nova, algo material. Não, Ele quer que você faça parte do plano dEle, do projeto dEle para a sua vida na terra. Amém? Então, partindo desse princípio, eu quero aqui já anunciar o primeiro tópico da lição. Eu dividi em dois tópicos, e o primeiro tópico vem dizer assim: ser revestido do Espírito Santo para entender o reino de Deus. Porque a nossa vida nas mãos do Senhor, ela parte do princípio que eu já sou batizado, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu preciso manifestar algo que já está dentro de mim. Eu preciso querer manifestar, entender esse processo, esse mover do Espírito Santo, para que a minha vida esteja em concordância com aquilo que Deus quer fazer para mim, né? Então eu tenho que abrir mão às vezes da minha ansiedade, da minha vontade de querer tomar atitudes, né, por conta própria, e ser um pouco mais dependente dele, dependente do Espírito Santo. E no livro de Atos, né, se a gente pegar no livro de Atos 1, foram exatamente duas coisas que o Senhor Jesus falou
né? Atos 1, nos versículos de 1 a 11, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinou por 40 dias que ele esteve ressurreto no meio dos apóstolos. Ele falou duas coisas para a sua igreja, né, sobre o reino de Deus e sobre essa necessidade de esperar o Espírito Santo, de ser batizado pelo Espírito Santo, de entender aquilo que Deus quer especificamente para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida não pode ser diferente daquilo que Ele tem para mim, o seu contexto, a sua família, aonde você está inserido, no seu trabalho, nos amigos, na sociedade, ali na comunidade que você vive, pode ser diferente daquilo que Ele tem para a minha vida, né? Então, entender aquilo que Deus tem para mim é essencial para que nós venhamos acessar, conhecer o reino de Deus, né? E quando a gente fala de reino de Deus, se a gente pode analisar materialmente, fisicamente, a gente pode correr o risco de achar que é algo geográfico, é algo demarcado, é um território, né? Mas da mesma forma, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, né? Está lá em Lucas 17, dos versículos 20 ao 21, quando Jesus é interrogado sobre o que vinha a ser o reino de Deus, porque ele falava do reino e as pessoas queriam que o reino se manifestasse materialmente, fisicamente, com poder, com autoridade, né, que viessem a ordem para retomar o controle de Israel dos romanos. Os fariseus não entendiam, assim como os próprios discípulos de Jesus não entendiam. Jesus vira para eles e fala assim: o meu reino não vem com aparência visível, né? Uns vão dizer, né, ele está lá, ele está acolá, né, e em algum tempo, mas ele vai falar assim, ó, o meu reino está dentro de vocês. O meu reino, o meu mover, a minha direção está dentro. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo está sobre a sua vida. É preciso você gastar tempo, é preciso você se envolver com o Senhor para que você venha entender tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então gaste tempo na leitura da palavra, gaste tempo no devocional, gaste tempo em oração, em busca, em adoração, porque se você deseja viver a eternidade com Jesus, mas você não tem tempo para viver com Ele hoje, então quer dizer que algo está errado, né? Então nós precisamos investir tempo com Ele hoje, se nós desejamos viver a eternidade com Jesus Cristo. Então esse é o primeiro princípio, né, de como a gente precisa ser revestido do Espírito Santo para entender o princípio do reino. Porque como é que você vai perdoar? Como é que você vai amar? Como é que você vai superar ser confrontado? Como é que você vai esperar que as portas se fechem na sua porta sem entender aquilo que é o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida? Você vai desistir. Você não vai ter forças para se movimentar nessa terra, e aí você vai começar a falar que o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o irmão que fala muito alto, que grita, que louva muito alto, e as coisas começam a parecer desagradáveis. O primeiro entusiasmo começa a dar lugar para coisas que estão povoando a sua mente. A necessidade de conhecer o reino de Deus tem que ser a nossa busca incessante pelo Espírito Santo. Os próprios apóstolos de Jesus, eles tinham algumas indagações, né, porque eles andavam com Jesus e eles queriam, né, ali no seu íntimo, que o reino viesse com força para tomar ali o poder de Roma e eles pudessem viver na tranquilidade da sua nação e independência da sua nação. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. O seu reino está dentro. A manifestação do reino sempre vem do céu para a terra, né? Na nossa oração do Pai Nosso é que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Tudo acontece primeiro no reino celestial, no reino espiritual,
para depois se manifestar na nossa vida. Se nós tivermos essa consciência de entender e viver isso, tudo já está pronto para nós. As bênçãos celestiais, como está lá em Efésios 1, a partir do versículo 3, bendito seja o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? E que o Senhor, Ele já nos abençoou nele antes da fundação do mundo. Então repare que tudo parte dele, tudo parte do reino, do céu para a terra, né? A gente precisa ter o Espírito Santo para que essas bênçãos sejam liberadas na nossa vida. Como parte, né, desse entendimento, quando o povo de Israel, o povo de Deus, era escravo no Egito, Deus tira o povo do Egito, e aí eles vão passar pelo deserto, um período de provação, de luta, de batalha. Deus fala assim, ó, a partir desse momento eu dou para vocês a terra de Canaã. É como se Deus desse ali uma escritura de papel passado no cartório para aquele povo, e fala assim, ó, agora vocês são dono de um território, a terra de Canaã, que viria a ser a nação de Israel, toma para vocês. Mas quando eles chegam na terra, a terra está tomada de gigante, a terra está tomada ali de homens para guerrear. É isso mesmo, primeiro acontece no reino, no espírito, para que depois se materialize na terra. O Senhor já deu para você, o Senhor já te abençoou nas regiões celestiais, mas é preciso a busca do Espírito, para que você entenda, o manifestar dele, e aí se concretize na sua vida pessoal. Aguardando o Espírito Santo de Deus, é para que esses momentos aconteçam, aguardando essa condição de conhecer o reino, buscar o reino de Deus, entender o reino de Deus, a manifestação do reino, ser revestido pelo Espírito Santo, é muito necessário para que tudo aquilo que o Senhor já liberou no céu seja manifesto na terra, na sua vida. Amém? Eu quero então passar aqui para o nosso segundo tópico, sobre aguardar, reconhecendo a necessidade do Espírito Santo. Os discípulos vão dizer aqui em Atos 1:6, e eles vão perguntar, Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino de Israel? É nesse tempo que o Senhor vai realizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu espero? É mais ou menos nesse sentido que os discípulos estavam ali ansiosos, para que o Senhor manifestasse, realizasse, concretizasse em Israel e na vida deles. E essa pergunta, ela além da curiosidade, ela veio também com uma certa impaciência, porque viver sob o domínio de uma outra nação não deve ser agradável, viver como essa sujeição de uma outra nação, cheia de outros ritos, de outros credos, outras condições impostas por outra nação, com certeza não deve ser muito agradável. Era nesse sentido que eles estavam esperando o reino de Deus. Mas o que o Senhor vai falar na sequência é utópico, mas vocês receberão. E lhe disse ele, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu em seu poder, mas recebereis poder. Recebereis quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis para mim testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e na Samaria, até na terra mais distante, até os confins da terra, Atos 1:8. Então, cabe a nós ansiar, buscar, desejar o Espírito Santo e saber esperar, saber ter um tempo de qualidade para buscar o Espírito Santo e ele seja derramado nas nossas vidas. Porque, veja bem,
né? Jesus Cristo foi crucificado, ele ressuscitou, né? E ele se manifestou com provas, né, irrecusáveis aí em toda a terra por cerca de 40 dias. Não seria fácil, não seria mais fácil para Jesus ir lá para Caifás, para Pilatos, para Herodes, se manifestar para eles e falar assim, ó, estou aqui, né? Vocês não me crucificaram, vocês não me fizeram sofrer, mas como eu disse para vocês, eu ressuscitei, eu estou aqui, né? Com certeza as pessoas não iriam crer, né? Todos não iriam crer, né? Oh, caramba, eu vi Jesus, ele se realmente, como ele disse que faria, ele fez. Mas Jesus fez isso? Eu te pergunto. Não, né? Para quem que ele apareceu? Para quem que ele visitou durante esse período de 40 dias? Ele visitou, ele apareceu, ele se manifestou para quem esperava, para os seus apóstolos. Da mesma forma, hoje eu te digo, se você deseja, se você espera, se você busca, e se você o aguarda ansiosamente, né, não aguarde de uma forma sujeita, pacífica, mas conserve uma vida de oração, uma vida de devoção, de leitura da sua palavra, anseie por buscar o Espírito Santo de Deus, e com certeza você será batizado no Espírito Santo, para que a sua vida seja a manifestação daquilo que Deus quer fazer nessa terra. Esse é o propósito do Espírito Santo na terra, fazer com que a sua igreja viva de acordo com a maneira dele, de acordo com o propósito dele, e que só dessa forma, somente através do Espírito Santo de Deus, nós temos condições de vivenciar todos os princípios, tudo aquilo que Deus tem. A gente às vezes reclama, o governo é isso, o governo é aquilo, é imposto, é taxa, coisas absurdas, leis absurdas que a gente tem que pagar, que fazer, são coisas que eu não concordo, e a sua revolta tem que ser no governo, a sua busca, a sua dependência está no governo? A sua insatisfação tem que ser demonstrada buscando do governo alguma solução para a sua vida na terra? Busque o Espírito Santo, meu querido, minha querida irmã, busque o Espírito Santo, e ele vai fazer o reino de Deus se manifestar aqui na terra para você. Não quero dizer que você não pode criticar, você tem insatisfação com o governo, com as condições que a gente tem nessa terra. Você pode ter tudo isso, e é normal, eu também tenho. Mas esperar que eles venham com solução para a sua vida, você está completamente enganado, né? Espere somente no Senhor, espere somente nele. Toda mudança só vai surtir efeito em mim se eu primeiro andar com Jesus, né? A mudança só acontece de dentro para fora. Andar com Jesus é viver em novidade de vida, é viver de uma maneira com que o Espírito Santo nos faça viver velhos hábitos, velhas rotinas de uma forma nova, todos os dias. Você vai amar novamente a sua esposa, você vai amar novamente os seus filhos, como da primeira vez que vocês se conheceram, da primeira vez que você esteve lá no nascimento dos seus filhos, viu os olhinhos deles se abriram, deram os primeiros passos, né? Então, ter o Espírito Santo é fazer tudo novo de novo, é andar nessa novidade de vida sempre, nessa busca, nesse anseio por estar na presença do Senhor. Não estar sujeito às coisas dessa terra, de uma forma apática, de uma forma submissa, de uma forma sujeita, né? Nós com certeza vamos estar sujeitos às regras, às leis, às determinações que temos nessa terra, mas isso não vai tirar a alegria, o gozo de ser uma forma de manifestar a vontade de Deus, ser parte do propósito de Deus nessa terra. A vida dos discípulos
né, é um bom exemplo disso, né? Talvez de uma forma bem realista, a vida dos discípulos demonstra isso, né? Que eles só tiveram esse diferencial, né, de desfrutar de todo o conhecimento, toda a verdade do reino de Deus, do Espírito Santo, quando eles são ali batizados, quando eles aguardam ali em Atos, que eles são revestidos, quando aquele vento impetuoso vem e toma todos aqueles que estavam ali, e eles são revestidos desse poder para suportar as aflições. Imagina discípulos, homens e mulheres por todo o mundo, pregando a palavra de Deus, dispostos a entregar sua vida, a morrer, né, por algo que eles vivenciaram, né? Somente o Espírito Santo tem essa condição de fazer com que essa verdade inerrante possa transbordar pela nossa vida e alcançar outras pessoas. Pedro, quando estava com Jesus, né, ele negou Jesus um pouco antes da crucificação. E se a gente analisar lá em Atos 2, né, na primeira pregação de Pedro, ele vai converter mais de 3.000 pessoas. João, né, ali acompanhado ali de Tiago também, ele queria atear fogo nos samaritanos, que não receberam Jesus, quando eles estavam com Jesus, lá em Lucas 9:51, né? Então, numa conversa ali, né, num distrato que os samaritanos tiveram com Jesus, eles queriam enviar fogo do céu e consumir aquele povo. Jesus vai falar para eles: não é para esse propósito que eu vim na terra, eu vim aqui para salvar, não para destruir, né? E João, né, depois de receber o Espírito Santo, é aquele que recebe todas as revelações do Apocalipse, é aquele homem, né, que entende o propósito de Deus, é o último apóstolo, né, a morrer. Ele vai ter uma vida mais tranquila, talvez seja o único que não tenha sido morto por uma morte violenta, mas ele passa a desfrutar dessas revelações e trazer para nós o Apocalipse. Meus queridos, até aqui, eu sei que eu falei muita coisa, eu sei que eu trouxe várias informações, né, mas de uma forma prática, para que nós possamos aqui concluir de uma forma mais didática possível essa lição. É preciso que você saia dessa aula hoje entendendo a necessidade de clamar a Deus pelo Espírito Santo e não aceitar viver de forma nenhuma sem esse revestimento do poder sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer em Mateus 25 e do versículo 1 ao 13 sobre a parábola das 10 virgens, né? 5 delas nécias, insensatas, e 5 delas prudentes. E elas saem na intenção de se encontrar com o noivo, né? De ter ali essa condição do encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus, profeticamente, né? E o texto vai dizer que todas elas dormem, em determinado momento todas dormem. E nós estamos sujeitos às lutas diárias, ao cansaço físico, mental, emocional, psicológico, mas à meia-noite houve um grito: o noivo chegou, eis que o noivo vem. E à meia-noite, muito mais que um tempo específico da virada, né, do dia, a meia-noite também representa tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de angústia, né? E nesse tempo, como é que você vai fazer? As que eram prudentes tinham azeite em reserva para se encontrarem ali com o noivo, para estarem ali, né, na volta do Senhor Jesus. Agora, as nécias, as insensatas não tiveram essa condição. Então, somente nós teremos esse encontro com o Senhor Jesus, passaremos pelas lutas dessa terra, pelas dificuldades, se nós recarregarmos a nossa botija de azeite, diariamente recarregando do azeite que representa o Espírito Santo de nossas vidas. Porque se você quiser viver nessa vida, pela força do seu braço, sem o Espírito Santo, você vai se cansar e não vai conseguir encontrar o noivo que nós desejamos,
que nós ansiamos por Ele. É Ele que é o anseio da nossa vida, esse reencontro para morarmos do local de onde vimos, né? Todos nós fomos gerados no céu e queremos voltar para lá, é a nossa pátria. Paulo vai dizer que é a nossa primeira pátria, é o céu, e para lá queremos voltar. Então encha a tua botija de azeite, separe um tempo para essa semana para orar, para buscar, para se consagrar, e eu tenho certeza que a sua semana vai ser diferente, né? Eu tenho certeza que você vai sentir algo diferente na sua vida. O Espírito Santo vai te falar em algumas áreas que você precisa deixar, outras que você precisa tomar. Ele é o revestimento para a nossa vida. Amém? Eu quero encerrar aqui essa aula. Grato a Deus por essa oportunidade. Que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te visite onde quer que você esteja. Que você seja tomado por essa fome, por essa sede, por esse anseio, por esse desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, de tê-lo em sua vida para andar, para se manifestar de acordo com a vontade dele no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento com os filhos, nos ministérios que a igreja dele tem nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te revista e te traga a paz. Muito obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.